Bom dia, meus irmãos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Vamos estar em pé, por favor. Salmo de número 37, versículo 5, está no final da folha. Uma declaração importante que nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Um convite para você descansar o seu coração em Deus. Confiar é entregar na mão de Deus e não pegar mais. Confiar é saber que Deus tem o poder de resolver todas as coisas quando a gente não tem. Esse é o convite de Deus para todos nós. Confia no Senhor, entrega para Ele. Você já tentou de todas as maneiras, entrega agora. Diga: Senhor, eu não consigo resolver, está nas tuas mãos. Espera e verá o resultado. Vamos orar, meus irmãos. Nosso Deus e nosso Pai, nós mais uma vez nos reunimos neste lugar para oferecer a Ti a honra, a glória, o louvor, para Te entregar nosso coração e a nossa alma em adoração nesse momento. Mas nós não podemos fazer isso sem antes passar pelo sangue precioso de Jesus. Sangue vertido na cruz do Calvário para perdão dos nossos erros. Portanto, nessa hora nós nos formamos humildemente e pedimos ao Senhor: perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos erros, perdoe as nossas transgressões, perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Entregamos mais uma vez, ó Deus, o nosso coração diante do Teu altar. Sim, Senhor, iremos Te adorar aqui agora, iremos Te adorar em espírito e em verdade. Pedimos, ó Deus, que os céus estejam abertos para receber o louvor do Teu povo, para receber a adoração dessa gente. Pedimos, ó Deus, por misericórdia e bondade. Enquanto cantamos, visita cada um de nós. Enquanto Te adoramos, visita a nossa casa. Enquanto Te glorificamos, toma conta de tudo que está à nossa volta e compõe a nossa vida. Pedimos a Tua bênção, que essa manhã seja uma manhã especial. Pedimos que o Senhor use o Teu servo para ministrar a Tua palavra, para falar ao nosso coração, e que possamos terminar essa reunião cheio da Tua presença, Deus, para a glória do Teu nome, para a alegria de todos nós adoramos o nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor bem forte, por favor. Depois pode se apresentar, fica à vontade. Venceu a morte, qualquer lugar que ele ao criador da vida. Mudou a minha sorte, Mário. Mudou a minha sorte. Quando não vi saída, quando não vi saída, Tu és Deus. Quem sou eu para negar o Teu poder? Mesmo em meio ao medo, correu ao meu encontro. Já não sou mais o mesmo, já não sou mais o mesmo. Tem um canto, tem um novo canto. Tu és Deus. Quem sou eu para negar o Teu poder? A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda a honra, toda a glória a Ele que comigo estás e nunca me abandonará. Toda a honra, toda a glória a Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda
chegamos, ó Deus amado, no linear, Deus, quase no término desse ano de 2025. Pai, somente para Ti, por Ti, Deus, são todas as coisas. Permaneça em nosso meio, permaneça, Deus amado, no meio da nossa família, permaneça, Deus amado, Deus, no meio, Deus amado, dessa empresa, dos departamentos, dos setores, ó Pai amado, dos colaboradores que o Senhor esteja, Deus amado, derramando, Deus amado, infinitas bênçãos, ó Pai. Pai, queremos ouvir, continuar ouvindo a Tua voz, Senhor. Continuar ouvindo, Deus amado, ó Deus, o Teu chamado, o despertar do Senhor, em nome de Jesus. Você pode dizer amém aí? Amém. Olha a palavra de Deus, essa vida do teu irmão aí. Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado por esse tempo que temos feito, né? Trabalhado juntos. Fala aí para ele aí, obrigado. Obrigado, Rob, pela oportunidade. Obrigado, Robson. Obrigado, família Cristo. Obrigado a todos aqueles que, durante esse ano de 2025, têm feito desse lugar um altar de adoração ao Senhor. E às vezes a gente passou todo dia e esquece de agradecer. Eu estava no culto uma vez, lá em Aracruz, e aí a gente começou a cantar uma canção. E aí o pregador naquela oportunidade falou assim: irmão, a pregação sabe o que é? Obrigado. A gente esquece desses detalhes simples, a pregação é obrigado. A gente esquece, sabe por quê? Porque a gente vive ainda no terreno. Quando a gente estiver no terreno, a gente esquece, vai atropelando as coisas. Mas olha só, não esqueça disso não. Deus, obrigado pelo meu colega, obrigado, Deus, pela empresa, obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito ao longo da história. Amém? Amém. Pastor, uma palavra no nome de Jesus. Bom dia, irmãos. Bom dia. Para o Senhor Jesus. Eu estarei lendo a palavra do Senhor aqui, no livro de Lucas, capítulo de número 5, a partir do versículo 17. Creio que muitos já conhecem esse texto bíblico, mas tem sentido que é o que Deus tem para as nossas vidas aqui nessa manhã. Estarei lendo do 17 ao 26, gostaria que os irmãos ouvissem com atenção. E aconteceu que, o título acima é a cura do paralítico, de um paralítico. E aconteceu que, em um daqueles dias, estava ensinando, e estava ali assentado fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, e da Judéia, e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava sobre ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele, e não achando por onde pudesse levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e, por entre as telhas, o baixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. Os escribas e fariseus começaram a razoar, dizendo: que é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que razoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer, os teus pecados são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Ele levantou-se logo diante deles, e tomando a sua cama, em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Senhor, nós te adoramos e te agradecemos por esta manhã maravilhosa, por essa manhã abençoada, e que te pedimos neste momento que o teu Espírito Santo possa nos conduzir nesta palavra, porque a voz que mais precisamos ouvir aqui não é a minha, é a voz do teu Espírito Santo, e que esta palavra nesta manhã possa ter um grande propósito, nem que seja uma alma, mas esperamos que sejam todos. E desde já nós te adoramos e te bendizemos no maior nome que existe, que é o nome de Jesus. Obrigado. Amém.
Irmãos, esse texto é um texto maravilhoso. Toda a palavra de Deus é maravilhosa, mas tem algo que é tão relevante que fica marcado quando a gente passa por ele. E o Senhor Jesus, todos nós sabemos que ele nasceu em Belém, da Judéia, e depois ele foi morar em Nazaré, desde criança. Seus pais foram para Nazaré, a pior cidade de Israel. E depois de Nazaré, quando ele começou o seu ministério, ele estava morando em Cafarnaum. Então ele passou todo o seu ministério morando em Cafarnaum. Cafarnaum não era uma cidade assim muito grande, acredito que seria quase que uma aldeia também. E o Senhor Jesus preferiu assim estar estabelecendo o seu ministério naquela cidade. Então depois nós lemos outros textos, esse texto que nós acabamos de ler aqui também está registrado em Mateus 9, do 1 ao 8. Está registrado também em Marcos 20, em Marcos 2, do 1 ao 12. Todos esses textos, li todos os 3 textos para trazer essa reflexão, preferi estar trazendo aqui em Lucas. Fala que o Senhor Jesus, antes de chegar em Cafarnaum, ele estava em outras aldeias evangelizando, curando os enfermos e fazendo muitos prodígios e voltou outra vez para a sua casa. E é interessante que quando Jesus volta para Cafarnaum, uma grande multidão já estava esperando o Senhor Jesus ali. E não era, essa multidão não era formada só de pessoas comuns, mas como nós podemos ver aqui no início da leitura, estava ali fariseus, saduceus, doutores da lei, que vinham de todas as aldeias. Não existia um lugar que o Senhor Jesus estivesse que não teria uma grande multidão, com uma grande expectativa também. Porém, esses doutores da lei sempre estavam entre as multidões, não para ali receber uma palavra vinda do céu, não para serem curados, mas na grande maioria das vezes, esses doutores da lei estavam ali para tentar pegar Jesus em alguma falha. Vamos criar um cenário aqui. Provavelmente Jesus estivesse na sua própria casa. Mas ali também estava a casa de Pedro. Jesus pulou a sogra de Pedro em Cafarnaum também. Agora vocês imaginam, como que nós podemos imaginar a casa de Jesus? Quem ele morava? Certamente eu penso que deveria ser uma casa bem pequena, onde ele precisava ficar alguns momentos a sós. Ele ficar só, para ter a sua privacidade, né? Como nós precisamos. E então, irmãos, aonde talvez coubesse 20, 30, 40, 50 pessoas, vocês podem imaginar, talvez estivessem ali 300 pessoas tentando entrar e ficar perto de Jesus para ouvir o que ele tinha a dizer, talvez para serem curados, talvez para fazer algum pedido. Era mais ou menos isso que estava acontecendo ali, uma grande multidão. Então a palavra diz que 4 homens pegam um paralítico e tentam entrar pela porta. Mas como entrar pela porta? Não tendo condições, eles deram uma volta, subiram pelo telhado, descobriram o telhado e desceu o paralítico diante de Jesus. E a palavra do Senhor diz que o Senhor, vendo a fé deles, quando nós vemos tanto em Mateus quanto em Marcos, a palavra diz filho, aqui diz homem, mas Mateus e Marcos diz filho, tem bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. E logo os fariseus que estavam ali para criticar Jesus, para tentar pegar Jesus em alguma falha, eles começam a dizer, está dizendo blasfêmia. Um homem como nós, comedor da mesma comida que nós comemos, está tentando se colocar no lugar de Deus, estava apenas pensando isso. Ele está dizendo blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão Deus? E então o Senhor Jesus diz, por que vocês estão pensando mal em vossos corações? Que é mais fácil dizer este homem, perdoados te são os teus pecados, ou dizer para ele, levanta e anda.
para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, eu te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aquele homem que nunca tinha andado, imediatamente ficou curado, pegou a sua cama e começou a glorificar a Deus em direção à sua casa. E a palavra do Senhor diz que todos viram andar. Certamente aquele homem deveria ser uma pessoa já bem conhecida naquela comunidade. E todos viram andar e glorificar a Deus e começar a dizer: hoje nós vimos prodígios. Um grande acontecimento aconteceu diante dos nossos olhos, porque a virtude do Senhor estava sobre o Senhor Jesus naquele dia também para curar. Mas o objetivo de Jesus principal naquele dia nem era ser cura. Ele estava ali para ensinar a palavra. O mais importante, talvez, para Jesus naquele dia, nem era curar os enfermos, era ensinar a palavra. Mas como aquele homem, a fé daqueles homens, né? E eles estavam com boas intenções, porque se eles tivessem uma outra intenção, a não ser ver aquele homem curado, o Senhor Jesus conhecia os corações deles. Então a palavra diz que ele, contemplando, vendo a fé deles, ele diz: tem bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. Mas todo esse cenário que nós vimos acontecer, todo esse acontecimento tão maravilhoso ali em Cafarnaum, creio eu, tinha só um objetivo: Jesus dizer: homem ou filho, perdoado estão os teus pecados. O que queremos dizer com esta palavra? A maior coisa que acontece em nossas vidas, eu já disse isso aqui outras vezes e eu vou repetir, não é galgar as maiores posições, tanto no que tange a um nível de faculdades, ou de riquezas, ou de grandezas, ou de fama, ou de qualquer coisa que nós possamos pensar ou imaginar. Porque tudo isso um dia ficará para trás. Mas a maior grandeza que um homem, uma mulher, um servo do Senhor, uma mulher de Deus, um homem de Deus pode alcançar é o perdão dos seus pecados. E nós vimos em diversas passagens bíblicas o Senhor Jesus proferindo exatamente o perdão para pessoas que parecia não haver mais solução, como mulher pecadora. Ele diz: eles estão aqui te condenando por causa dos teus pecados, e cadê os teus acusadores? Eles não puderam te condenar, e nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, que era um homem também odiado naquela sociedade, ele era chefe dos publicanos, chefe dos cobradores de impostos, a palavra do Senhor diz que Zaqueu era um homem rico, certamente havia enriquecido ilicitamente, por isso era um homem mal visto naquela sociedade. Mas Jesus conhecia o coração de Zaqueu. Que Zaqueu precisava era receber a graça de Deus na sua vida, para que o Senhor transformasse a sua vida e se cumprisse aquilo que o apóstolo Paulo diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então Jesus, quando ele encontra com Zaqueu, ele diz: desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E depois que ele está na casa de Zaqueu, ele diz: hoje veio salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. A maior coisa que nós recebemos nesta vida é o perdão de Deus. O maior objetivo de Jesus naquele dia não era ouvir o que os fariseus tinham a dizer, não é contemplar as pessoas que ali estavam procurando uma cura e está impressionado com aquela multidão. A maior coisa que aconteceria naquele dia era o Senhor Jesus perdoar aquele homem e mostrar que ele realmente veio para salvar, buscar o que se havia perdido, perdoar pecados e curar enfermos. É exatamente por isso que o Senhor Jesus estava ali naquele dia. Como ele já havia curado outros enfermos e perdoado muitas outras pessoas. Quando, por exemplo, Pedro e João chegam no templo e encontram um homem aleijado, e aquele homem esperando receber deles alguma dádiva, algum presente, ele diz: não tem ouro, não tem prata, mas eu tenho uma coisa muito preciosa que você precisa.
o que eu tenho para você é Jesus Cristo. Resolve primeiro o seu problema espiritual e depois as demais coisas serão resolvidas. Resolve primeiro a cura da alma, a cura do espírito. Receba o perdão de Deus. Com o perdão você recebe o refrigério. Com o refrigério você recebe a paz e você fica em paz com Deus, o seu lar fica em paz com Deus, porque quando nós recebemos o perdão de Deus, nós recebemos a presença dele também. Então, tudo aquilo que realmente nos causa qualquer tipo de mal, qualquer tipo de alguma coisa que vem nos afligir, é expulso pela presença de Deus. E aquele homem naquele dia teve o privilégio de dizer: filho, e se Marcos e Mateus diz filha, porque Jesus falou filho mesmo. Filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. E eu pergunto para vocês, quem era aquele homem que recebeu o perdão naquele dia? Será que ele seria melhor do que alguém que se encontra aqui nessa manhã? Ou porque Jesus sabia que ele estava com uma alma sedenta e precisava da graça de Deus? Eu quero dizer uma coisa para vocês. O nosso Deus, Ele não exclui ninguém. Nós nunca vimos, a não ser exatamente os doutores da lei, que sempre estavam com más intenções diante de Jesus. Mas nós nunca vimos Jesus abandonar ou excluir alguém, porque o profeta Isaías já dizia: ele não esmagará a cana quebrada e nem apagará o pavio que fumega. O inimigo das nossas almas, ele pode lançar coisas sobre nós dizendo: você não vale nada, você é um projeto que não deu certo, você só causa problemas, só causa prejuízos. Mas todos diziam isso também de Zaqueu e da mulher pecadora. Mas a ótica de Deus não é como a nossa ótica. Deus tem uma forma de ver especial. O homem vê o que está diante de si. Deus olha para o que está dentro do coração. E o propósito de Deus é sempre resgatar, é sempre restaurar. Nós podemos imaginar aquele homem que naquele dia não só recebe a cura física, mas recebe também o perdão de Deus. E falando em perdão de Deus, quando Jesus cura aquele homem que salva aquele homem que estava na cruz, eu sempre penso sobre isso. Eu fico imaginando o homem ali com o rosto desfigurado pela dor, pela tristeza, pela vergonha, mas depois que ele recebe o perdão de Jesus, eu imagino que ali estava não mais um rosto triste, abatido, mas uma pessoa serena que não via a hora de se encontrar com o Pai. Então o propósito de Deus, irmãos, é esse, para todos nós. Nós estamos chegando no final do ano. O melhor presente que todos nós iremos receber não são as dádivas desta vida. Podemos ganhar perfumes caros, sei lá o que, ou talvez não ganharmos nada, mas não podemos receber esse grande presente. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O maior presente que cada um de nós pode ganhar nesse final de ano é você abrir o seu coração e receber Jesus Cristo, receber o perdão de Deus. Quem recebe o perdão de Deus encontrou a vida, encontrou o objetivo da vida. O objetivo, estou encerrando. O objetivo da vida não está nas grandezas daquilo que contemplamos. O objetivo da vida está naquilo que vem de Deus para as nossas vidas. E é isso que Ele tem para cada um de nós. A palavra do Senhor diz que não quer que ninguém se perca, mas que todos venham se salvar. Mas o adversário é aquele que endurece os corações, é aquele que coloca questionamentos. Pessoas às vezes não chegam para a presença de Deus porque vivem os seus questionamentos. Por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Às vezes está uma mesa farta, a geladeira está cheia, está com o dinheiro no bolso, um monte de coisa está questionando. Mas por que isso? Por que aquilo? Isso é ingratidão. Deus não se agrada disso.
A Bíblia fala, o Senhor diz que nós devemos dar graça todos os dias, devemos agradecer a Deus pelo copo de água fria. Eu faço isso, eu acredito que muitas pessoas fazem isso também. Viu o calorzão que fez ontem? Não sei se fez calor na casa de vocês. Aí é casa, não pode estar feio. E quando você pega um copo de água fria, você fala, obrigado, Senhor. Glória a Deus. Aí você lembra de alguém que você está lá na perdição e diz assim, molha a minha língua apenas com uma gota d'água, e você está lá com um copo de água. Obrigado, Senhor. Essa água foi o Senhor que criou também. E Deus ama pessoas que são gratas. Só de nós amanhecermos esse dia e estarmos presentes neste momento, já é, irmãos, uma grande, já é algo assim extraordinário. Amém? Então eu quero dizer para vocês com essa palavra, receba o perdão de Deus enquanto há tempo. Não fique questionando o que Deus pode fazer, o que Ele faz, o que Ele deixa de fazer. A palavra do Senhor diz que nosso Deus Ele é bom o tempo todo. Deus não é como nós somos vingativos. Se alguém nos faz o mal, vamos ver um pensamento de vingança contra aquela pessoa. Se alguém nos causa um dano no trânsito, logo nós queremos revidar. Deus não é assim. Todos os dias nós estamos pecando e Ele está lá, meu filho, estou aqui, vem da minha presença. O que você está fazendo, né? Aquele pai que tem paciência, ele é longano, tem paciência para conosco. A pessoa está falando um monte de coisa lá contra Deus e a fazenda dele está prosperando, porque o Senhor é Deus sobre todas as coisas. E esse é o Deus que quer entrar no seu coração por intermédio do Espírito Santo. Abra a sua vida. Vou repetir. O maior presente que você pode receber é a salvação de Jesus na sua vida. Amém? A palavra que Deus colocou no meu coração, que o Senhor abençoe por esse nome de Jesus. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em meu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Mais uma vez, cante renove. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Cante, renova-me, Deus. Renova-me, Senhor Jesus, põe em meu coração toda a verdade da tua alma, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita, Deus. Necessita mais de ti. Necessito, Senhor. Necessita mais de ti. Aleluia. Bendito Deus, maravilhoso Pai que estás nos céus. Nesta manhã bendita, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus que o teu Santo Espírito continue a falar essa canção, Senhor.
abrindo, Senhor, o entendimento de cada pessoa que se encontra aqui, para entender que o Senhor é a nossa riqueza, que o Senhor é a nossa glória, que o Senhor é a nossa cura, e sem Ti não podemos viver. Senhor, te pedimos nessa hora para cada lar, Senhor. Se tiver alguma pessoa aqui, Senhor, que tiver alguém da sua família enferma, que a cura possa chegar nessa manhã, nesta vida, para que todos possam entender que só o Senhor é Deus. Nós entregamos este momento sublime nas tuas mãos. Continua conosco e conosco permaneça. E no nome de Jesus dizemos que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos digam.